Hoje venho contar a minha história em seu canal, que conheci através de um conhecido. Sempre me dizia que escutava relatos incríveis, quase sempre de superação. Descobri em seu canal a oportunidade de falar publicamente que nem sempre uma história que tem um início difícil e de muitas batalhas termina assim. E comigo foi isso que aconteceu. Se eu sou o que sou hoje, é graças à bondade e à confiança depositadas em mim e sou extremamente grato. Me chamo Cristiano, tenho 55 anos. E talvez muitos de seus seguidores vão se identificar. Não é uma história triste, muito pelo contrário. Me orgulho de tudo que fiz para me tornar quem sou hoje. Eu era o filho mais velho de 6. Sim, 6 filhos. É muita gente para uma casa só. Éramos uma escadinha. Eu com 15 e os outros com 12, 11, 9, 6 e 3 anos. Meu pai, um homem que nunca fugiu do trabalho, fazia bicos e mais bicos, o que aparecia, mas ainda assim mal dava para o básico. Minha mãe, dona de casa, cuidava de todas as crianças e arrumava tempo para fazer o crochê, tentando botar um trocado a mais na mesa. Meu pai era um homem incansável. Seus bicos eram a força motriz que movia a casa. Ele fazia de tudo, e tudo o que fazia era com o suor do rosto e a dignidade de quem sabia que o trabalho era o único caminho. Não importava a tarefa, se era honesta, ele aceitava. Eu me senti obrigado a ajudar quando vi que o dinheiro que meu pai recebia não estava sendo suficiente para pagar as contas e comprar o básico para a casa. Isso porque muitas pessoas pediam para ele fazer algum tipo de serviço, mas ao final de todo aquele árduo trabalho, vinham com aquela frase: "Depois eu te pago". Meu pai era um homem muito humilde e não sabia cobrar, e acabava confiando na boa vontade das pessoas. Ele era o faz-tudo do bairro, uma espécie de herói anônimo que surgia nos momentos de necessidade. De manhã cedo, antes de o sol nascer, ele já estava na rua com a enxada nas costas para capinar o terreno de um vizinho. Eu me lembro do cheiro de terra molhada na roupa dele quando ele voltava para casa. Ele também era pedreiro, mas não daqueles que construíam casas do zero, e sim os que consertavam paredes rachadas, rebocavam pequenos cômodos e fazia pequenas pinturas. As mãos dele eram como lixas de tão calejadas, mas quando ele me abraçava, pareciam as mais macias do mundo. Além disso, ele era jardineiro. Podava árvores, plantava flores e transformava pequenos quintais em oásis. Eu o via sorrindo quando voltava para casa, todo sujo de terra, e me mostrava a pequena flor que havia colhido para minha mãe. E para completar, ele também era ajudante de caminhão. Carregava e descarregava caixas, sacos de cimento e qualquer outro tipo de mercadoria. Eu me lembro dele voltando para casa, com o corpo dolorido, mas com a cabeça erguida. Meu pai me ensinou a dignidade do trabalho, moça. Ele não reclamava, não se lamentava, ele apenas fazia. E fazia com orgulho que me inspirava a ser como ele. O cheiro da terra, o barulho da enxada, o cansaço no olhar dele, tudo isso me moldou e me transformou no homem que eu sou hoje. Minha querida mãe era uma santa mulher, dona de casa e zeladora de todas aquelas crianças. Ela acordava cedo todos os dias, preparava nosso café da manhã e acordava meus irmãos para ir para a escola. Não tínhamos fartura, mas na mesa sempre tinha um delicioso bolo de fubá assado no fogão a lenha e um cafezinho preto, e de vez em quando um queijo que ganhávamos da minha avó. Quando levava os mais novos para a escola, aproveitava para vender seu crochê para as mães das crianças. De vez em quando, naqueles dias em que sobrava um dinheirinho, ela fazia também um delicioso bolo de chocolate que era o preferido da garotada. Lembro perfeitamente.
que assim que nos avistavam, a criançada já ficava toda eufórica, e quando chegávamos no portão, elas nos rodeavam, a fim de comprar o seu pedaço. Ela era conhecida como a moça do bolo. Lembro que nesses dias eu a acompanhava para levar os potes cheios dessas delícias, enquanto ela segurava firmemente a mão dos meus irmãos. Por vezes, as vendas eram muito boas, e a alegria dela ao chegar em casa com o pote vazio e com um pouco de dinheiro era indescritível. Imediatamente ela corria nos armários, via o que estava faltando e se dirigia para a vendinha mais próxima de nossa casa. Lá vendia de tudo, desde produtos de mercearia até ração para animais. Essa, sem dúvida, era uma semana em que ficávamos mais tranquilos, pois sabíamos que não ia nos faltar nada. Mas nem sempre era assim. Houve dias em que precisávamos contar com a boa vontade da minha vizinhança e da minha vozinha que morava ao lado, para dar conta de alimentar a todos. Eu tinha apenas 15 anos e precisei largar a escola para trabalhar. Não que eu quisesse, eu adorava estudar, mas as contas não esperavam. Eu via o cansaço nos olhos deles e precisava fazer a minha parte. Meus pais não concordaram de imediato, mas eu insistia nessa ideia. Me recordo do meu pai dizer: "Filho, te agradeço por querer ajudar nossa família, mas tenha em mente que só deve aceitar se for um trabalho honesto." Comecei então a minha busca por emprego. Meu primeiro emprego foi em um supermercado, de empacotador. Eu era rápido, mas não o suficiente para as contas. Em seguida, ajudei em uma sapataria, consertando as solas e engraxando sapatos. Depois virei atendente de açougue, onde aprendi a lidar com a frieza do balcão e a exigência dos clientes. Eu não tinha vergonha, não. Trabalho é trabalho. Nesse período, as coisas em casa pareciam ter dado uma pequena estabilizada e cheguei até mesmo a pensar em voltar a estudar. Mas antes que eu colocasse em prática esse meu pensamento, meu pai, que antes aceitava todo tipo de trabalho, começou a mostrar sinais de que a saúde não estava muito bem. Ele não parou de trabalhar, mas agora aceitava apenas pequenos serviços onde não lhe exigiam tanto esforço físico. Foi aí que eu decidi mais do que nunca me dedicar ao trabalho e adiar a minha volta aos estudos. Anos depois, entrei em um outro supermercado, onde minha vida mudaria para sempre. Comecei como auxiliar de serviços gerais. Eu limpava o chão, lavava os banheiros, tirava todo o lixo. Depois eu me tornei estoquista. Era um trabalho que muita gente subestimava, mas eu gostava. O Sr. Raimundo, que era o dono do estabelecimento, era um homem muito bom. Tão bom que às vezes as pessoas o faziam de bobo, ou pelo menos achava. Enquanto eu trabalhava no estoque, lembro que entraram mais 2 rapazes para a mesma função. Eram daquele tipo de pessoas que simplesmente enchiam as prateleiras e não tinham cuidado com a organização. O objetivo deles era terminar logo. Eu, ao contrário deles, tinha um toque para a organização. Não que eu me gabasse, era algo que vinha de dentro. Eu arrumava as prateleiras, arrumava o estoque, o organizava inteiro. Contava os produtos, tudo com uma disciplina que impressionava. O chefe notou. Ele sempre me elogiava. "Você tem um olho para a ordem, meu filho", ele dizia. O fato do Sr. Raimundo estar sempre conversando comigo e me elogiando causou uma certa indiferença entre os outros funcionários. Eles que antes me viam como um bom colega, conhecido por sempre ajudar nas tarefas, agora me tratavam como um estranho. Os olhares atravessados vinham por parte de todos. Agora eu era conhecido como o funcionário puxa-saco, simplesmente pelo fato de eu me dedicar ao meu trabalho e receber elogios do patrão. Essa situação se manteve por muito tempo, já que seu Raimundo passava a confiar cada vez mais em mim. Com o tempo, ele começou a me dar mais responsabilidades e o meu salário foi subindo aos poucos.
Ele era um patrão diferente, sabe? Ele não se importava só com os lucros. Ele via as pessoas, o seu esforço e a dedicação. Ele me ensinava sobre gestão, sobre lidar com os fornecedores e com os funcionários. Não demorou para que nossa relação ultrapassasse a de patrão e empregado. Viramos amigos, mas nunca me esquecendo que eu era seu funcionário. Ele confiava em mim. E eu, em resposta, me dedicava ainda mais, se é que isso era possível. Certo dia, o Sr. Raimundo não foi ao trabalho. Ele já vinha se sentindo mal há meses, mas sempre adiava a ida ao médico. Dizia que era coisa da idade. Eu o aconselhava a ir, mas ele sempre ria e mudava de assunto. Naquele dia, a dor no peito o forçou a ir ao hospital. Correu para o pronto-socorro e de lá descobriram que ele estava infartando. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Eu o via como um segundo pai. Quando fui visitá-lo, ele estava pálido e cansado, mas seus olhos ainda brilhavam. "Confio em você, Cristiano", ele me dizia, segurando minha mão. "Você é o único que pode tocar esse lugar na minha ausência. Não me decepcione." Foi então que eu me tornei o gerente provisório do supermercado. A tarefa não foi nada fácil. Eu precisava lidar com os funcionários, com os fornecedores, os clientes e ainda manter a ordem que o Sr. Raimundo tanto prezava. Eu tive que me reinventar, saber lidar com o estresse, as noites mal dormidas e as preocupações. Eu sabia que precisava ser forte, não só por mim, mas por ele. Quando o Sr. Raimundo me nomeou gerente, a situação com os meus colegas piorou. Aquele ar de indiferença se transformou em sabotagem. Mercadorias apareciam fora do lugar, notas fiscais sumiam e fofocas corriam pelos corredores. Tudo isso na intenção de sujar a minha imagem diante do Sr. Raimundo. Queriam a todo custo me tirar do cargo. Até mesmo os recém-chegados na empresa se juntavam a esse pequeno grupo para me boicotar. O clima ficou pesado e eu me vi em uma posição delicada. Tentei conversar com eles, explicar que o reconhecimento vinha da minha dedicação, mas a inveja e a mágoa já tinham criado raízes. Eu tinha que lidar com a pressão de uma nova função e, ao mesmo tempo, lidar com a hostilidade dos que antes eram meus amigos. Eu só queria que o Sr. Raimundo se recuperasse logo e reassumisse seu cargo, pois comecei a ter dúvidas, não da minha responsabilidade, da minha capacidade, mas se conseguiria lidar com toda aquela pressão. Este foi um período de grande solidão, mas eu não podia ceder. O Sr. Raimundo confiou em mim e eu precisava honrar essa confiança, mesmo que isso custasse o bom relacionamento com os outros. Eu me fechei para o trabalho, e o foco em manter o supermercado em perfeito estado me deu forças para seguir em frente. Pouco a pouco, o sucesso da minha gestão começou a falar mais alto que as fofocas. Tempos depois, o Sr. Raimundo voltou. Ele estava mais magro, mas com um brilho no olhar que eu não via há muito tempo. Ele andou pelo supermercado e observou cada detalhe, cada prateleira e cada corredor. Ele via que o lugar estava funcionando na mais perfeita ordem. "Você fez um bom trabalho, Cristiano. Você fez um trabalho incrível", ele me disse, e os olhos marejados. "Você é o meu braço direito, é o meu melhor funcionário. A partir de agora, a gerência é sua em definitivo." Naquele instante, eu me lembro que fiquei paralisado olhando nos olhos do Sr. Raimundo. Foi um misto de sensações que eu não sabia descrever. No impulso, eu lhe dei um abraço apertado ali mesmo entre as prateleiras, agradecendo-o a todo instante. Eu me tornei o gerente do supermercado. O salário melhorou e pela primeira vez na vida eu pude respirar melhor. Pude ajudar a minha família de uma maneira que nunca seria possível. Pude comprar uma casa para meus pais, dar um futuro melhor para os meus irmãos. Meu trabalho não era mais só para sustentar, era para transformar. Depois de alguns anos, o Sr. Raimundo me chamou em seu escritório. Ele já estava mais velho e mais cansado.
Sua voz era mais fraca, mas a sua convicção ainda era a mesma de sempre. Cristiano, este supermercado é a minha vida. Eu o construí do zero, tijolo por tijolo. Mas estou velho e cansado, e preciso dividir este peso. Eu quero que você se torne meu sócio. A proposta me pegou de surpresa. Eu, o garoto que teve que abandonar a escola, o empacotador, o ajudante de sapateiro e o atendente de açougue. Eu, agora um sócio. Eu sabia que não era apenas uma oferta de negócio, era um sinal de confiança, uma demonstração de respeito. Hoje, quando eu olho para trás, vejo o caminho todo que eu percorri, todas as dificuldades, os desafios e as noites em claro. Mas vejo também o apoio, o carinho e a confiança do Sr. Raimundo. Eu agradeço a ele por ter acreditado em mim, por ter visto o potencial em um garoto pobre e ter me dado a chance de mudar a minha vida e da minha família. Eu me casei com o grande amor da minha vida, a Maria. Ela é uma mulher forte e talentosa, professora do ensino fundamental. Sempre me apoiou e me incentivou, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela entende o meu amor pelo trabalho porque ela sente o mesmo pela sua profissão, o desejo de transformar vidas. Temos 3 filhos. O mais velho, Pedro, está para se formar em engenharia. Saber que em pouco tempo poderei vê-lo com o diploma nas mãos me enche de orgulho que nenhum dinheiro pode comprar. Ele é a prova viva de que o meu sacrifício valeu a pena, de que o que me foi negado na juventude eu pude oferecer a ele. O do meio, o Lucas, está prestes a começar a sua jornada na faculdade de Direito. Ele é um menino esperto, justo e tenho certeza que fará diferença no futuro. O caçula, o Felipe, ainda está no ensino fundamental, mas já mostra sinais de que é tão curioso e estudioso quanto os irmãos. Meus pais conseguiram morar em uma casa melhor graças ao meu esforço. Infelizmente, meu pai já se foi, mas tenho certeza de que ele me olha lá de cima e se orgulha de tudo que me tornei. Minha mãe, que está com seus 70 e poucos anos, ainda mora na mesma casa. Cada um seguiu a sua vida, mas estamos sempre em contato. Apenas a mais nova ainda mora lá com ela. O que me deixa feliz é saber que todo o meu esforço valeu a pena para que eles pudessem ter uma vida digna. Sr. Raimundo, a minha gratidão não tem palavras. O que o senhor fez por mim vai muito além de um emprego ou de uma sociedade. O senhor me deu dignidade, esperança e um propósito. O senhor me mostrou que com trabalho e dedicação é possível alcançar o imaginável. O senhor me fez acreditar em mim mesmo. E isso, meu amigo, não tem preço.